Olá, alunos, como estão? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Juliano e hoje nós teremos a nossa primeira aula da unidade curricular 3, onde tratamos do metabolismo. E o tema específico é o aparelho digestório. Lembrando que o aparelho digestório divide-se em tubo digestório e órgãos anexos. Hoje, o nosso roteiro, a gente segue vendo a primeira parte do tubo digestório, ou seja, da boca até o estômago. Gostaria de começar falando de alguns músculos. A nossa face, a nossa cabeça como um todo, tem vários músculos. Dentre eles, alguns músculos que são responsáveis pelo processo da mastigação. Vou mostrar alguns deles para vocês, os principais. Vejam este primeiro músculo. A origem dele fica exatamente ao nível do osso temporal, da sutura escamosa. Vejam que ele inicia aqui em cima, um ventre largo, que desce por dentro do arco zigomático e se insere lá embaixo na mandíbula. É um músculo que dá grande força na nossa mastigação, no fechamento da nossa mandíbula. Este mais abaixo se origina na região do osso zigomático e se insere também aqui na borda lateral do corpo da mandíbula. Este músculo é o masseter, músculo também muito importante no fechamento, na força da mordida, portanto, importante na mastigação. Músculo temporal, músculo masseter. Aqui temos uma visão anterolateral, num plano oblíquo, onde a gente consegue visualizar mais dois músculos que também são muito importantes para o processo da mastigação. O primeiro deles, este bem anterior, que tem fibras que circundam o orifício da boca, que recebe o nome de músculo orbicular da boca. Por que esse músculo é tão importante na mastigação? Uma que ele serve como porta de entrada, ele faz o fechamento da boca logo após a abertura para a entrada do alimento. E ele, quando se fecha, ele consegue segurar o alimento dentro da boca para que ele não extravase para fora. Então, esse músculo é o orbicular da boca. Agora vejam este, mais lateral e mais interno, que compõe o quê? Compõe uma parede lateral da boca, a região da bochecha. A gente chama esse músculo de músculo bucinador. Também muito importante na mastigação, pois ele consegue contrair a bochecha para que o alimento permaneça dentro da área da mastigação, para que ele não se extraia. Já que estamos falando de boca, boca fica na face, então vamos falar do principal nervo que inerva a região da face. É o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo corresponde ao quinto par de nervo dos nervos cranianos. O nome dele é trigêmeo porque ele dá origem a três nervos: um superior, um intermediário e um mais inferior. O mais superior é o chamado nervo oftálmico. Esse nome se dá simplesmente porque ele inerva toda a região dos olhos, mas a gente não pode confundir nervo oftálmico com o nervo ocular, ou nervo abducente, ou nervo oculomotor, que são nervos que agem sobre o globo ocular e sobre a visão. O oftálmico simplesmente inerva a região dos olhos, até a parte superior da cabeça. O segundo ramo dá origem ao nervo maxilar, que irá inervar toda a região maxilar, a região acima da boca e abaixo dos olhos. E o terceiro ramo dá origem ao nervo mandibular, que irá inervar toda a região. A boca se divide em duas partes: vestíbulo bucal, ou região vestibular da boca, e cavidade bucal propriamente dita, ou cavidade própria da boca. O que divide, o que separa essas duas regiões da boca? Simplesmente os dentes, as arcadas dentárias e
as gengivas. Então, tudo que está para fora dos dentes é região vestibular, ou seja, o espaço entre os lábios, a bochecha e os dentes. E tudo que está para dentro dos dentes e da gengiva a gente chama de cavidade própria da boca ou cavidade bucal propriamente dita. Falando em paredes da boca, o que compõe a parede anterior da boca? Primeiramente, os lábios. Os lábios compõem a parede anterior da boca. A rima labial e a comissura labial. Rima labial simplesmente é a linha da boca. Dentro dos lábios temos o músculo orbicular da boca, as artérias e os nervos, os ramos dos nervos que vão inervar essa região. Falando de artérias, aqui nessa imagem a gente pode ver que nós temos as artérias que irrigam a região anterior da boca. Temos a artéria labial superior e a artéria labial inferior. Elas se originam na artéria facial, que se origina lá na artéria carótida interna. As paredes laterais da boca, então, são compostas basicamente pelo músculo bucinador, que é aquele músculo interno da bochecha, importante na mastigação, o ósteo do ducto parotídeo, que é o ósteo por onde sai boa parte da saliva que são produzidas nas glândulas salivares. Isso será algo que a gente verá mais à frente, mais adiante, daqui 2 aulas, quando formos falar sobre as glândulas anexas do sistema digestório. A linha alba da boca, que às vezes é imperceptível, mas aqui nessa imagem a gente consegue observar. É uma linha de divisão bem axial da boca, tá? Bem mediana. Os nervos e a artéria facial. Não podemos falar de boca sem dar uma pincelada aí na anatomia dental. Tá? Aqui então nós temos um corte onde a gente consegue ver várias camadas do dente, inclusive o osso da mandíbula, aqui no caso, ou do maxilar, a gengiva e o próprio dente. O dente ele se divide basicamente em 2 partes. A raiz, que é toda a parte onde ele se articula com o osso, onde fica interno, e toda a região da coroa, onde existe o esmalte, onde ele se expõe, onde ele fica exposto. Então vejam, existe uma articulação entre o dente e o osso. A gente chama isso de gonfose. São articulações das gonfoses. Vejam que o dente ele possui um canal. E neste canal é por onde passa vasos sanguíneos e o nervo do dente. A parte mais externa, então, é onde nós temos o esmalte do dente. E a parte intermediária é onde temos a dentina. Vejam como o osso, tanto da mandíbula como do maxilar, é um osso bem esponjoso. São os chamados alvéolos dentários. Por isso que o dente, quando exposto a uma carga ou uma tração, ele remodela seus alvéolos. É daí que vêm os fundamentos, por exemplo, do aparelho ortodôntico. O dente sob tração, ele vai acabar se acomodando, se alinhando, e o osso vai se remodelar conforme a sua posição. Como já citamos nas aulas de osteologia, nós possuímos 32 dentes que são divididos em 2 arcadas dentárias. Arcada inferior, na mandíbula, e arcada superior, nos maxilares. Temos 2 maxilares divididos bem ao meio, aqui bem numa linha mediana, né? Direito e esquerdo. Vamos dar nome a esses dentes. Vejam, a gente pode classificar assim, ó, como tendo 4 quadrantes de dentes. Então, nós temos 8 nomes para os 32 dentes. O que separa esses nomes, o que divide esses nomes, é o seguinte: a gente fala dente tal, superior ou inferior, direito ou esquerdo. Exemplo, aqui eu tenho um dente incisivo. Vejam,
ele fica na arcada superior do lado esquerdo. Então, esse é o incisivo central superior esquerdo. Esse é o incisivo central superior direito. Este é o incisivo lateral superior esquerdo. Incisivo lateral superior direito. Incisivo central superior, inferior direito. Incisivo central inferior esquerdo. E por aí vai esta lógica. A gente faz em quadrantes. 8 dentes em cada quadrante. Então temos os incisivos centrais, superior e inferior, incisivos laterais, superior e inferior, os caninos, que são as presas, depois das presas, os primeiros premolares, segundos premolares, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar, que são os sisos. Então lembrem, são 8 nomes de dentes separados em 4 quadrantes, que irá totalizar 32 dentes em 2 arcadas dentárias, uma superior e uma inferior. Falando um pouquinho da língua, na língua está presente as papilas gustativas. E essas papilas gustativas são responsáveis por um dos sentidos do corpo humano, que é o paladar, ou a gustação. Nessa imagem podemos ver basicamente o mapeamento da identificação dos sabores. Então podemos entender que na região anterior da língua é onde se identifica o sabor doce. Toda essa área atrás, mais lateral do que o doce, a gente tem a identificação do sabor salgado. Bilateralmente, mais posterior ao salgado, é onde se identifica o sabor ácido, o azedo. Na parte posterior, superior da língua, é onde se identifica o sabor amargo. E bem no meio, descobriu-se mais recentemente, onde se identifica um sabor chamado umami, que seria uma junção de todos os sabores. Mais posteriormente à cavidade, nós temos a faringe. A faringe basicamente se divide em 3 partes: a nasofaringe ou rinofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. Vejam que a rino ou nasofaringe, ela só pertence a um sistema, ao sistema respiratório, porque por essa região vai passar apenas o ar que será inalado pela cavidade nasal. Agora, a orofaringe, que fica na parte posterior da boca, daqui para baixo já pertence aos 2 sistemas, tanto ao respiratório, pela passagem do ar, como ao sistema digestório, pela passagem do alimento. E abaixo da orofaringe, na região glótica, onde temos já íntima ligação com a laringe, nós temos a chamada laringofaringe. Nessa região é onde o alimento irá passar antes do fechamento glótico e o processo da deglutição, o processo de engolir o alimento. O órgão que liga a boca ao abdômen, responsável por conduzir os alimentos até o estômago, se chama esôfago. Esôfago, ele tem 3 porções. A primeira porção é a chamada porção cervical, porque fica na região cervical, ou seja, fora da cavidade torácica.
no pescoço. A segunda parte, ou segunda porção, é a chamada porção torácica, que fica localizado exatamente no mediastino, bem no meio, na linha mediana do tórax, atrás do coração, que é a maior parte do esôfago. A terceira parte é a parte que já passa do músculo diafragma. Então, essa pequena porção a gente chama de parte abdominal. Então, recapitulando, parte cervical, pescoço, parte torácica no tórax, parte abdominal abaixo do diafragma, já entrando no abdômen. Músculo diafragma é o músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal e é o músculo respiratório. Veja que ele tem algumas aberturas, alguns forames, alguns orifícios por onde passam estruturas, como a artéria aorta, a veia cava e na região do hiato a gente tem a região por onde passa o esôfago. Então aqui fica o hiato. Vocês talvez já ouviram falar sobre hérnias de hiato. É quando parte do estômago passam para cima do hiato e herniam, né? Causam graves refluxos gastroesofágicos no paciente. É um quadro cirúrgico, que geralmente é o cirurgião que vai resolver isso. O esôfago, ele possui camadas. A mais interna delas é a mucosa, a camada da mucosa esofagiana ou esofágica. Lembre que essa mucosa não é preparada para receber o suco gástrico com toda a sua acidez. Portanto, pacientes que sofrem de refluxo gastroesofágico automaticamente terão esofagites, tá? Porque essa mucosa não irá tolerar o ácido. Terão queimações, azias. Temos camadas musculares, onde os músculos são longitudinais, uma submucosa e uma camada adventícia que é mais externa. O alimento ele percorre de 5 a 6 centímetros por segundo. Como o esôfago possui em torno de 30 centímetros de comprimento, então cremos que em torno de 5 segundos todo o alimento que foi deglutido será ingerido no estômago, chegará até o estômago. Lembrem, os movimentos musculares do sistema digestório, chamados de peristaltismo, ou movimentos da peristalse, já se iniciam no esôfago. Nessa imagem podemos ver o estômago. Estômago é como se fosse uma bolsa onde ocorre o armazenamento de uma parte do que a gente come. Para quê? Para que a digestão se torne mais lenta, que a gente consiga aproveitar bem e absorver todos os nutrientes. O estômago começa e termina em duas válvulas. Ele inicia na válvula chamada cárdia. Esta válvula é importantíssima, pois ela impede, ela não permite, quando ela está funcionando bem, que ocorra o fluxo retrógrado do alimento que já está dentro do estômago, pois aqui está em meio totalmente ácido. A gente pode ver nessa imagem a parte abdominal do esôfago, o músculo diafragma e a região da cárdia. Então, cárdia é a válvula de entrada do estômago. A válvula de saída do estômago, onde o alimento passará para o duodeno, que já faz parte do intestino delgado. Aqui nós temos o duodeno, o bulbo duodenal. Esta válvula se chama piloro. Esta válvula também é importante para quê? Para retardar a saída do quimo para o intestino delgado, que não seja isso muito precoce. Esta parte que fica superior ao nível da cárdia, ao nível da entrada do esôfago no estômago, nós chamamos de fundo gástrico. Inclusive isso nas radiografias de tórax, quando o paciente faz em ortostase ou em pé, a gente consegue observar que
existe uma bolha de ar nessa região. Então é visível aos raios-x de tórax que são feitos em ortostase, região do fundo gástrico. A maior parte do estômago a gente chama de corpo do estômago ou corpo gástrico. E a região antes do piloro é a região pilórica ou região do antro pilórico. Vejam também que o estômago possui duas curvaturas. A curvatura menor, que é mais superior, e a curvatura maior, que é mais inferior. Falando em camadas, vejam que a camada mais interna é essa camada onde temos a mucosa gástrica. É uma mucosa em zigue-zague, que resiste ao meio ácido. O pH estomacal é um pH inferior a 2, ou seja, um pH muito ácido, extremamente ácido. Vejam que temos três camadas musculares: uma camada oblíqua, uma circular e uma longitudinal. E externamente uma camada serosa. Falando então das funções, a primeira das funções desse sistema seria a mastigação, que é o processo de desintegração parcial dos alimentos. É um processo mecânico e químico. Químico porque já começa a digestão na boca. Temos enzimas na boca. Depois temos a deglutição, que nada mais é do que a condução dos alimentos através da faringe para o esôfago, o processo de engolir. A ingestão. Ingestão é a condução do alimento do esôfago até a chegada no estômago. E a digestão, que é o desdobramento do alimento em moléculas mais simples. Isso ocorre através de enzimas digestivas. Então, esses quatro processos ocorrem até onde a gente falou até agora, que seria da boca até o estômago. A absorção e a defecação ocorrerão na outra parte, na segunda parte do tubo digestório que a gente verá na próxima aula. Então, para finalizar, pessoal, vamos fazer a nossa pesquisa da semana. Vamos pesquisar e postar no nosso portfólio. Primeiro, definir e descrever a composição e o papel da saliva na digestão dos carboidratos. Segundo, definir e descrever a composição e o papel do suco gástrico na digestão das proteínas e alimentos complexos. E terceiro, vamos pesquisar a origem, a inserção e a inervação dos músculos que a gente viu hoje que atuam na mastigação, que são importantes na mastigação, que são os temporais, o masséter, o bucinador e o orbicular da boca. Um grande abraço a todos e uma excelente semana de estudos.